You sure you can handle? Okay. We can take my Lambo. I'll put on a tight check. You sure you can handle? We be faster than Django. Can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop. Olá pessoal, boa noite, estamos começando mais um Em Casa e hoje eu tenho o prazer de receber um queridíssimo na verdade, que é o ator Vinícius Piedade, tá? Mas antes da gente receber o Vinícius, vamos ver um trecho do trabalho do Vinícius, vamos lá? Mãe, o barco vai afundar. E eu não sei como dar essa notícia para os outros piratas sem deixá-los apavorados. Eu não sei se eu pego e dou essa notícia de uma maneira espontânea. Ô rapaziada, quero saber a novidade? O barco vai afundar, não. Péssimo! Então, eu tenho que pensar um outro jeito de dar essa notícia. Talvez dar essa notícia de uma maneira mais leve, mais poética, filosófica. Piratas! Piratas, piratas, piratas. Um dia tá sol, outro dia chove. Um dia o mar tá calmo, outro dia o mar tá agitado. Um dia o barco está a navegar, outro dia completa a frase. Péssimo! Eu posso dar essa notícia de uma maneira mais leve, despojada, boa ideia, levar na brincadeira. Rapaziada, vamos brincar um pouco para descontrair o ambiente? Vamos brincar, relaxa aí. Vamos brincar de mímica! Vamos lá, eu começo, hein? O que é isso aqui? Quem falou um barco acertou. A brincadeira é saber o que está acontecendo com o barco. Quem falou? Quem falou está afundando, acertou também. Péssimo. Talvez, sei lá, eu possa não dar notícia. Eu posso deixar para dar notícia de última hora. Como não tiver mais, não vai mais ter como evitar. Eu vou deixar para falar, rapaziada, eu acho que talvez nosso barco esteja afundando. Péssimo! Rapaziada, então eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. O que vocês querem primeiro? A boa ou a má? Pede a má. Pede a má. A má é que o nosso barco vai afundar. O bom é que o fundo do mar é lindo. Mas eu tenho uma outra boa. Ainda bem que eu tenho uma outra boa. A outra boa é aquela... Não é você não. Você também é boa. Nesse momento eu tô falando daquele barco lá, ó. Tá vendo aquele barco lá? A gente teve um delayzinho aí no vídeo do Vinícius, mas já deu pra ver um pouco do trabalho dele. Bem, gente, eu quero mandar um beijo pra Texcel, assessoria técnica e acessórios, que mandou hoje pra mim essa capinha lindíssima, tá bom? E a Texcel, gente, ela é assistência técnica em telas, câmeras, baterias, capas, fones, acessórios. Se você tá procurando um lugar para comprar acessórios e consertar seu celular, com certeza esse local é a Texcel, assistência técnica e acessórios. Um beijo, queridos. Vou já inaugurar daqui a pouquinho a minha case. Vamos chamar o Vinícius, que já está aqui. Deixa eu ativar os comentários para a gente poder conversar todo mundo junto com o Vinícius. Vem pra cá, venha ficar em casa comigo.
aguardando aqui o Vinícius. Enquanto isso, mandar um beijo. Querido! E aí, meu caríssimo? Que prazer ter você aqui, mas é um prazer imenso mesmo, porque você é um dos atores mais admiráveis, assim, que eu mais admiro, né, dentro dessa trajetória da minha carreira, porque eu vi muito você aqui em Teresina, a gente se aproximou muito e eu curto muito o seu trabalho, eu queria muito mesmo conversar com você e que bom que você teve esse tempo, essa disponibilidade para estar aqui hoje com a gente. Não, para mim é um prazer imenso. Você é um dos amigos queridos que eu fiz pelas estradas, as estradas teatrais nos dão muitos presentes. E as minhas idas para Teresina sempre foram para mim muito marcantes. Fui 4 vezes, talvez, mas todas foram muito fortes. Eu até queria, como hoje iríamos conversar, fiquei lembrando de algumas histórias vividas em Teresina, queria até falar um pouquinho sobre elas depois. Mas é um prazer e é muito legal isso que você está fazendo, aproveitando esse momento tão complicado e estabelecendo redes. Eu tenho assistido algumas das suas programações, parabéns pela iniciativa. Ah, querido, obrigado demais, obrigado. Você tinha que estar aqui, você tinha que estar nesse elenco aqui. Eu recebi realmente pessoas fantásticas, que a gente conversou sobre a cultura do nosso país, sobre tudo que tem acontecido e principalmente sobre carreira, sobre teatro, sobre a carreira das pessoas. Mas eu queria conversar com você, começando pelo começo, Vini. Como foi que você resolveu esse lance de ser ator, de fazer teatro? Assim, eu vou fazer teatro. Por quê? Por que não dança? Por que não medicina? Por que não docência? Por que teatro foi que você viu? O que foi que aconteceu na sua vida que você resolveu fazer teatro? Eu acho que não teve uma racionalização assim. Eu acho que teve uma coisa, num determinado momento, que eu comecei a lembrar que quando eu era moleque e tal, eu sempre estava fazendo cenas. Eu lembro que tinham os meus amigos, eu fingia situações. Eu lembro que diziam assim, estava numa galera muito grande, eu chegava e dizia, não fala nada com ele que ele é louco, ele pira. E alguém que não me conhecia ficava me olhando, eu começava a ter umas reações e essa pessoa ficava muito assustada. E a galera ria dessa situação, essa simulação de personagens, né? Acho que eu já fazia personagens sem saber. Eu adorava trabalhar essas moleque, né? Esses personagens mesmo, eram personagens que eu fazia. E eu já via que existia uma cena, né? E eu acho que quando eu cheguei numa idade X, aquela idade que a gente vai definir o que a gente vai fazer da vida, o teatro já estava estabelecido. E aí eu não tive muito, o que eu vou fazer da minha vida? Já era o teatro. Então, eu não tive, por exemplo, um momento de escolher qual, aquele momento que todo moleque tem, de qual faculdade vai fazer e tal. Não existia a menor dúvida, já era teatro, entende? Então não passou por uma racionalidade, sacou? Sim, sim. E o que essa pessoa achou disso quando você resolveu ser ator de teatro? Foi que ela disse assim, não, aqui dentro da minha casa. Aqui dentro da minha casa vai ter que... O que foi que a sua mãe falou sobre isso, Vini? O que foi que ela achou? Adorei essa imagem da minha mãe. A minha mãe, ela também é artista, minha mãe é estilista, né? Então ela me apoiou, mas não foi tão simples para ela, porque ela me disse, olha, você quer fazer isso? Então você vai ter que fazer por onde? Você vai ter que... Eu não tenho como te bancar. Você quer viver de teatro? Te vira, filhão. Eu não tenho condições de estrutura para te suportar, no sentido de suporte, né? E foi até por isso que eu percebi que eu teria que fazer do teatro a minha vida, e não apenas um passatempo. Teria que ser um ganha-tempo, um ganha-pão. E nesse sentido eu acabei entendendo que eu teria que ser também produtor dos meus trabalhos. Então, nasceu ao mesmo tempo o ator, e nasceu ao mesmo tempo o diretor, e nasceu ao mesmo tempo o produtor. Eu percebi que eu teria que ser produtor. Então, a minha mãe... E o administrador, né? Misturando tudo isso. Excelente. Muito isso, muito isso. E
nessa ocasião, a minha mãe resistiu um pouco nesse sentido, mas com o tempo ela foi percebendo que não era uma questão de apenas de sonho. Eu queria fazer aquilo virar realidade, entende? Ai, que lindo, Vinícius. E se você tem conseguido, na verdade, fazer disso o seu ganha-pão, porque você, assim, é um dos atores que eu acompanho que mais rodou o mundo. Eu vi uma entrevista sua quando eu estava pesquisando você, que estava em 20. Eu não lembro a data 20 países. Eu não lembro a data dessa entrevista, eu não sei se esse número já aumentou, não sei como 20, né? Não sei como é que tá, mas você tem rodado o mundo. E a gente abriu o programa com o Cárcere, que estava com um pouquinho de delay, mas quando for para o YouTube a gente vai editar direitinho com o vídeo normal, para depois, se você quiser guardar. E aí o Cárcere é um espetáculo que me chama a atenção, porque o Cárcere ele é uma pessoa presa que fala de liberdade. Né? E é muito engraçado você trazer isso, porque os seus espetáculos são sempre muito inusitados. O Hamlet, que a gente vai falar já já sobre ele, o Hamlet cancelado, é um cara que não aceita o cancelamento do espetáculo, sabe assim? E aí, Vinícius, o que eu queria saber era por onde você andou, como as pessoas aceitaram esses espetáculos, principalmente porque ele é escrito em língua portuguesa, tem a gíria, vamos dizer assim, o coloquialismo brasileiro dentro dos espetáculos, mas você foi para a China, eu não sei com qual espetáculo necessariamente você foi, mas você foi para a China, você foi para vários outros lugares que, de repente, como foi a aceitação? O que você teve que fazer? Você teve que adaptar? Menina, eu estou igual o Faustão, falo que sou. Já está com a prática do apresentador, porque você também é ator, você também é escritor, né? Então você está exercitando uma outra vertente. Muito bom, muito bom. Você sabe que antes de viajar por outros países, eu viajo muito dentro do Brasil. E foi assim que eu tive a alegria de te conhecer no Piauí. No Piauí. E que, de alguma forma, eu vou te contar uma coisa que tem a ver com o Piauí. A minha primeira viagem, que eu brinquei de chamar de viagem internacional, foi para o Piauí. E eu digo internacional porque eu até então só apresentava em São Paulo. E quando eu fui ao Piauí, num festival e você ganhou tudo, que você ganhou, você vem aqui para tirar o prêmio do povo. Eu acho que nesse primeiro não. Teve um outro que eu voltei com o Cárcere que eu ganhei vários prêmios. Você ganhou. Acho que você veio primeiro com o Pirata, não foi, Vini? Com o Pirata. Mas aconteceu uma coisa muito interessante que eu vou te contar. Posso? Vai, conte, claro. O programa é seu. Esse festival foi o primeiro festival de monólogo, foi o primeiro festival de teatro onde eu me apresentei. E aconteceu uma coisa muito, muito, muito potente para mim. Foi o seguinte, até naquela época eu estava tentando viver de teatro e não estava fácil viver de teatro, né? Você está no começo, dificilmente você consegue vender suas apresentações e tal. O que aconteceu efetivamente foi o seguinte, eu não tinha dinheiro para ir para o festival. E o festival, na época, não pagava as viagens. O festival pagava o seguinte, se você ganhasse algum prêmio, eu lembro até o valor, na época. Faz muito tempo, eu estou falando de 2004. Algo assim. Tá por aí mesmo. Foi quando eu te conheci, né? Isso, foi. Você estava com algum trabalho na ocasião também, no festival? Eu acho que eu estava trabalhando no festival, que eu acho que eu não lembro se o Vitorino estava nessa coordenação. Não, na época era, era a Anne. Era a Anne. Então eu estava com um trabalho. Eu tinha apresentado Meu Último Amor Acabou Antes de Ontem, nesse festival. Ah, legal. Que acho que era Mostra Paralela. Tá. E eu lembro que o festival pagava R$500 pro premiado. E foi muito curioso que foi o seguinte, eu não tinha dinheiro para voltar. Eu fui com dinheiro, consegui um empréstimo e fui de ônibus de São Paulo. Eu estou falando de 50 horas de viagem. 50 horas de viagem. E foi muito potente. Essa viagem foi uma viagem muito longa. Foi a primeira viagem com o meu trabalho. Isso foi muito forte. E apresentei num grande teatro. Talvez eu nunca tivesse... Em São Paulo, eu acho que eu apresentei
no Teatro Centro Cultural São Paulo, que era um grande teatro. Mas apresentar aí no Piauí, no Teatro 4 de Setembro, foi para mim muito emocionante. Foi aquela. Eu lembro que depois da apresentação, o teatro estava lotado. Eu entrei no banheiro do camarim, tomei um banho, chorei. Era muita energia e o Pirata era muito extasiante para mim. E o que acontece? Eu não tinha dinheiro para voltar. Eu não tinha dinheiro, eu ia ficar, era para eu estar aí no Piauí. Mas o que aconteceu concretamente? Eu ganhei o prêmio dado pelo público, que foi o prêmio O de júri melhor popular. espetáculo segundo o público. E o público me deu o direito de voltar, o júri oficial não, mas talvez para mim, na ocasião, um prêmio que me importava, até porque eu acho que teatro não é competição, não é campeonato. Isso, claro. Mas naquela ocasião, eu precisava do prêmio porque era para pagar minha passagem. E eu lembro que eu voltei de avião. E aí foi Já foi mais maravilhoso. chique. Foi mais chique, né? E tal. Então, essa ida e esse prêmio no Piauí, aí no Piauí, para mim foi muito significativo e foi um tiro para o alto, vamos dizer assim, uma espécie de começo de jornada que culminou com essa jornada que passou já por cerca de 20 países, né? E tem uma coisa curiosa, eu agora estou falando demais, né? Não, pode falar, tá ótimo, tá maravilhoso. Mas tem uma coisa curiosa sobre isso que eu aprendi também, eu acho que talvez com a experiência aí no Piauí, que foi o seguinte: o mais importante não é ir para uma cidade, é manter as portas abertas para poder voltar. E eu estive no Piauí depois dessa primeira experiência algumas vezes. Então, além de fazer amigos como você, como a Aline, minha querida amiga Aline, Querida. Ela Ela bem, tá super bem, também tá com o projeto de live dela maravilhoso, né? Assim, acho que depois da minha, acho que 9 horas tá começando a dela, tá super ótima, tá de bebê, tá mãezona, tá... Manda um beijo para ela. Vou mandar um beijo pra ela, vou mostrar essa live pra ela. Ó, em um minuto tal, a gente fala de você. Falando dela. Além de fazer esses amigos, enfim, olha, a Silmara está aqui também, uma grande... Silmara está aqui, a Kelly Campelo está aqui, dizendo que fez um curso com você. A Kelly hoje é do Piauí, mas hoje ela está lá no Oficina com o Zé Celso. A Fernanda Michele disse que conheceu você através de mim, teve a alegria de ver a peça Quatro Estações, belíssima, você é um ator... Isso que veio, que a gente trouxe, né? Está dizendo que você é um ator de muita profundidade, e assim acontece com o escritor também. A Silmara está dizendo que você vai ser sempre bem-vindo. Silmara, que é uma querida. Silmara tem feito a minha quarentena mais feliz. Eu fiquei muito feliz ver o crescimento também do trabalho de atriz da Silmara. Porque eu lembro, Silmara, não sei se você lembra, que a gente estava fazendo um trabalho juntos aí. Eu ia dirigir algumas atrizes. Eu lembro que eu dei um workshop aí e vi várias atrizes incríveis juntos, dentre elas a Silmara. Uma pena que esse trabalho a gente acabou não continuando, mas eu lembro que no processo de ensaio, a ideia era levantar um espetáculo. Eram 4 atrizes. Tinha uma atriz chamada Sandra. Lembra? Tem 2 Sandras. Tem a Sandra Farias e tem a Sandra Loyola. Sandra Loyola. Sandra Loyola é uma atriz, uma pesquisadora de teatro. Você lembra disso, Silmara? Vinícius, eu acho que eu acompanhei também um pouco esse trabalho, acompanhei por você, assim, eu não sei se eu tinha alguma função, mas eu lembro que eu acompanhei um pouco algo com a Sandra, a Tércia. A Tércia estava nisso? Tava. Né? Tinha a Tércia, eu acho que eu estava no meio dessa enrolada aí. Fazendo o que eu não lembro. Não, você estava... Porque sempre que eu estava no Piauí, estávamos juntos. A gente estava junto. Silmara está dizendo que lembra, sim. E que lindo essa conexão com o Piauí nesse sentido. Ela está dizendo que era a Sandra, a Thalita e a Téssia, exatamente. Boa, Thalita também. Thalita, elas estão bem? Está todo mundo bem. A Thalita é conselheira municipal de cultura, representando teatro e circo, né, no Conselho Municipal, na cota da sociedade civil. Está todo mundo muito bem, querido. E que bom saber que você está bem. Era um trabalho... As atrizes, a Silmara, a Sandra, a Thalita... Eu lembro que eram atrizes que eu ficava nos ensaios, por mais que não tenha continuado o trabalho, eu lembro que a gente ficava experimentando nas salas. E era uma coisa linda, assim, ver as quatro
plena forma, em plenitude, em cena, enfim. Às vezes tem trabalhos que não se concluem, mas que só o processo já é muito potente, né? E gostoso, né? E que une, que ensina tanto, né? A Kelly Campelo está dizendo que tem que dar continuidade a essa montagem. Eu lembro muito bem. Olha, Vini, eu lembro, como você falou, quando você estava aqui, eu estava sempre grudado em você, que eu adoro você. O Viana, Jesus Viana, um ator, chegou para mim e disse assim: você está tendo alguma coisa com esse cara? Você não tem namorado? Eu disse: mas o Vini é um grande amigo, a gente se tornou um grande amigo. Muito bom. Fala assim, tô tendo. Tenho um enorme carinho, uma enorme amizade. Querido, a gente abriu o programa falando sobre o cárcere, né? Falando sobre essas suas idas, mas aí você está com um projeto que ele não é novo, né? Pelo que eu vi, pelo que eu sei, mas você vai me corrigir se eu estiver errado, mas ele foi adaptado, que é o Solo em Todos os Solos, Solos em Todos os Solos, né? Você está na versão online, mas isso aí já é um projeto anterior à pandemia, anterior a tudo isso, que é um trabalho seu com quem é? Que é com um ator que também tem um carinho muito grande pelo Piauí, que é o Fábio Vidal. O Fábio Vidal, exatamente. Fábio Vidal é um ator que já esteve aí no Piauí, quem acho que algumas pessoas dos seus seguidores já devem ter visto, ele fez aí o Seu Bonfim, que foi muito bem recebido e tal. E o Fábio Vidal é um ator da Bahia. Então essa conexão São Paulo-Bahia gerou o projeto Solos em Todos os Solos, que a ideia é justamente realizar uma conexão entre os nossos trabalhos e circulá-los. Quem sabe nós dois, eu e Vidal, não aportamos aí no Piauí quando tudo isso passar. Claro, vamos combinar isso, vamos desenrolar isso. Vamos desenrolar isso, trazendo, porque a ideia é também unir com trabalhos de artistas locais. Eu sei que você tem trabalho solo também, Vitorino tem também. Temos isso. Silmara então, tem solo. Silmara tem, Silmara... sei que foi também para um festival que eu tenho muito carinho, que é lá em Cabo Verde, o Mindelac. Isso, ela foi com a Medeia, com o Mindelac, lá com os do João Branco, né? A Janaína Alves. A Janaína eu sei que João Branco conheceu aí no Piauí também. Foi, raptou a Janaína. Raptou a Janaína, que é uma grande atriz também. Exato, uma queridíssima. E a mãe dela, é curioso, a mãe dela, eu lembro que a mãe dela trabalhava de camareira no 4 de setembro. No 4 de setembro, exatamente. Hoje a Toninha, né, vive lá, é uma queridíssima de todos os artistas, mas hoje ela vive lá em Cabo Verde com a Jana. Mas, Vini, surgiu de qual necessidade esse projeto, né? E o que é necessariamente esse projeto? Esse projeto eu acho que vem da necessidade de me unir com o Fábio Vidal, que é um grande artista solo, e que tem um trabalho também que faz essa pesquisa na linguagem solo. E também surgiu da minha necessidade de interagir com outros artistas mais que eu conheço pelo mundo. Me deu uma vontade de realizar mostras itinerantes. Eu conheci artistas incríveis na Turquia, em Portugal, na Alemanha, enfim, na Lituânia, na República Tcheca, na Polônia, e que me deu uma vontade de ter uma plataforma que eu pudesse trazer esses artistas para o Brasil. Mas para isso, para potencializar essa mostra, eu precisava surgir, fazer essa mostra aparecer. E a ideia, a priori, era que essa mostra inaugurasse presencialmente, com uma mostra em Salvador, terra do Fábio Vidal, e em São Paulo. Mas, em função da pandemia, a gente resolveu inaugurar esse projeto de maneira online, entende? De modo que essa primeira jornada está sendo toda 100% online, e que as pessoas podem, se tiverem interesse, assistir a apresentação, no caso a última, amanhã, que vai acontecer o Hamlet cancelado. Que horas? Amanhã às 20 horas. Aonde? No seu Instagram? No meu, na verdade, para comprar. As pessoas podem comprar o ingresso no sistema Pague Quanto Puder. Vai ser via Zoom, ao vivo. Via Zoom. Esse link do ingresso está aí na sua bio? Está onde? Está na minha bio. Ah, pronto. Tá na minha ótimo. bio. Então, gente, amanhã Hamlet cancelado, link na bio do Vini para assistir o encerramento do projeto Solos em Todos os Solos. Vai, Vini. E que está sendo muito interessante para mim também usar a minha casa, aquele quadro do Van Gogh, por exemplo. Cada um dos Van Goghs fazem parte
da encenação, da dramaturgia, enfim. Então, de alguma forma, é uma adaptação. Eu não chamo de teatro filmado, eu acho que é uma intersecção entre o teatro e o cinema, ou o teatro e o vídeo, enfim. E tem sido muito potente e também revitalizante poder atuar. Porque desde que começou eu nunca fiquei tanto tempo sem atuar, sem Eu subir no acredito. palco, né? Você é um operário da arte, você é um trabalhador do teatro, Sim. e isso deve realmente. É enlouquecedor. É. E que, de alguma forma, essa experiência online... Você chegou a apresentar online algum trabalho seu? Não cheguei. Cheguei a ver muita coisa. Inclusive, eu trouxe, né, no começo dessa semana, não, acho que no começo da semana, não. Eu trouxe aqui para a gente conversar o Reinaldo Patrício, que ele é de Pernambuco, e ele está fazendo esse experimento também no Zoom, ao vivo, né, online, ao vivo, no Zoom e tudo. Ele abre uma sala e tudo. A gente também, assim como você, né, compra o ingresso pelo Simpla, no caso lá dele. E ele veio falar sobre essa experiência. Já que você tocou nesse assunto, Vini, existe toda essa discussão do que é teatro e do que não é teatro, né, nessas plataformas. Mas eu acho que o que é mais importante nesse momento é manter viva a resistência dos artistas, porque resistência, se fala tanto em resistência, né, eu já tinha até falado que, mas essa palavra não pode ser clichê, não pode se tornar um clichê, ela tem que continuar existindo e resistindo, né? E que como você vê a plateia remota, por exemplo, né, a plateia online? É um baita desafio, você tem razão. Eu acho que tem gente que talvez se incomode com essa coisa do online, mas eu acho que é tentar entender e lidar com a adversidade, em alguns sentidos diferentes. Inclusive no sentido prático de encontrar uma forma de monetizar o nosso trabalho. Isso. No caso, por exemplo, eu já apresentei com patrocínio do Sesc Ceará, já apresentei com suporte da Biblioteca Mário de Andrade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, enfim, e agora direto no Zoom através desse projeto. Então, penso eu que é uma forma de duas coisas. Uma, continuar trabalhando. Nós, artistas, precisamos pagar as nossas contas. Claro. E, além disso, uma outra coisa muito importante é a efetuação artística. E para isso, Júnior, eu acho que a melhor coisa é não fazer um subproduto. O que eu quero dizer com isso? Não apenas filmar um espetáculo. Eu acho, e o que eu estou experimentando, quem puder e quem quiser assistir o Hamlet vai ver, é uma intersecção de linguagens. Não é teatro, não é cinema, são os dois. Então, de alguma forma, é manter a chama da criação. Então, manter essa chama, ainda mais em tempos tão difíceis, é vital, faz parte, inclusive, do exercício da saúde mental, da saúde intelectual, da saúde sentimental. Então, essa experiência online nos revitaliza, nos mantém artisticamente falando vivos. E, por outro lado, também proporciona ao público também essa possibilidade de criatividade, de construção e de saúde mental também. Então, penso que os artistas, nesse momento, são vitais, mas eles são vitais sempre. A diferença é que, nesse momento, cria-se uma consciência de quão vital é a arte em nossas vidas. Sempre é. Só que, nesse momento, a diferença é que a gente está conscientizando mais intensamente isso. A Kelly Campelo está dizendo que concorda plenamente, que também está em cena no Zoom, comendo essa forma de fazer cena. Kelly Que também legal, que Kelly. tá com o projeto. Cadê, Kelly? O projeto de live, as lives sem máscara. Kelly também está fazendo live aí, conversando com a galera bacanérrima. Vini, e aí vamos tentar traçar assim uma linha do tempo dos espetáculos. Você começa sendo ator de teatro, decide, eu sou ator. A partir de qual espetáculo eu sou ator de teatro? Trouxe essa foto antiga assim só para fazer um... que eu nem sei se foi esse, porque eu sei que aqui é o Piratas, que é uma temporada antiga. Não, aí é o Cárcere.
Aqui é o cárcere, É o isso, cárcere. aqui é o cárcere, isso. Uhum. 2008, eu acho. E aí o que vem? Quando você se define ator profissional, você é como? É adentrando numa companhia, é fazendo seus próprios trabalhos, é como? Eu acho que eu me defino antes mesmo de começar a viver de teatro. Uhum. Eu acho que eu me defino como ator quando eu, paralelamente ao teatro, tinha que trabalhar com outras profissões. Eu lembro que eu queria viver de teatro, mas ainda não conseguia. Como eu falei no início, não tinha suporte familiar, não tinha condições disso. Então eu era garçom, eu era operador de telemarketing, eu fazia de tudo para paralelamente fazer o teatro. Mas na ocasião eu já me dizia ator. Tem uma história, eu vou te contar uma história simples, mas que significa intimamente muito para mim. Eu, numa determinada ocasião, eu precisava pagar as minhas contas. Eu acho que eu tinha talvez 18 anos, talvez 19, algo assim. E eu já me dizia ator, mas na ocasião eu trabalhava de vendedor de filtro de água. Eu vendia filtro de água porta a porta. E aconteceu um episódio que para mim foi dos mais importantes da minha vida artística. Eu toquei na casa de um casal com um filho. Eles me receberam, se interessaram pelo produto e me convidaram para almoçar. E aquele cara, ele era ator. Ele era ator de musicais. Eu, de vez em quando, penso que eu tenho que tentar encontrar esse cara de alguma forma. É difícil. Ai, Vini, claro. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Esse cara virou para mim e falou assim: o que você faz da sua vida? Fora ser vendedor de filtro. Eu disse: eu sou ator. E ele acreditou. Ele me tratou como um igual, porque ele já era um ator. Uhum. E ele me tratou, eu almocei com ele, eu, moleque de 18 anos, vendedor de filtro de água, fui tratado por ele como um igual, como um ator, como ele. Ficamos conversando de teatro e tal. E, de alguma forma, aquela vez, aquele encontro com ele, foi a primeira vez que eu me senti um ator de fato. Hoje, com uma carreira que eu posso chamar de consolidada, eu já tentei... Eu acho que pode, claro que pode. Eu já tentei, de alguma forma, encontrar esse cara, esse casal, não consegui. Mas acho que agora, por exemplo, já tendo uma estrada, já tendo apresentado em mais de 20 países, já tendo apresentado em quase todos os estados do Brasil, de alguma forma, às vezes me passa pela cabeça que não sei o que seria se aquele cara, naquela tarde, num almoço na casa dele, não tivesse acreditado que eu era um ator de fato. É uma história poética, eu sei que é poética, mas eu já tentei encontrá-lo para agradecer, mas eu nunca consegui. Eu voltei naquela rua, como faz muitos anos, eu não consegui. Não consegue lembrar a casa, né? Não consigo lembrar cá, talvez não more mais lá. Uhum. Mas é uma história, então, te respondendo objetivamente, a primeira vez que eu me senti ator, acho que foi nesse encontro, nessa casa, sendo um vendedor de filtro de água, em que aquele cara acreditou que eu era ator. Que lindo, que lindo, lindo. Eu sabia que você vinha com histórias lindas, porque você é maravilhoso. Vini, a gente tem um quadro no programa chamado Você Ficaria em Casa Com. Eu vou dizer o nome de 3 pessoas, e aí você vai me dizer se ficaria em casa com essas pessoas. Se na quarentena, no isolamento, de férias, enfim. Se você ficaria em casa, tá bom? Adorei. Vinícius Piedade, você ficaria em casa com Lima Duarte? Com toda a alegria do mundo. Lima Duarte, inclusive, é um grande homem de teatro, sobretudo, um sábio, né? Ele está com um canal do YouTube agora, né? E que fala coisas geniais. É um cara que veio do teatro, as pessoas conhecem muito ele da televisão, mas Lima Duarte é um cara essencialmente do teatro. Ficaria muito ouvindo. Acho que Lima Duarte seria um cara
para ficar ouvindo, sobretudo, né? E eu conheço a filha dele, a Mônica Maluf, é o nome da filha dele, é próxima da minha mãe. É engraçado que várias vezes eu quase tive um encontro com o Lima Duarte, ainda não tive, espero poder ter ainda. Mas é um cara genial. Maravilha. Você ficaria em casa com Regina Duarte? Eu estive com Regina Duarte já, ela foi muito generosa comigo na ocasião em que eu tive a oportunidade de fazer uma leitura de uma peça da Camila Apfel, né, que era com a filha da Regina Duarte, com a Gabriela Duarte. Na ocasião, a Regina Duarte foi muito generosa e tal. Ela já tinha os posicionamentos políticos dela, mas ela não tinha dado essa guinada tão equivocada para ela, para a biografia dela, para a história dela, e que ela certamente foi se radicalizando, ela foi alimentando um ressentimento doentio que levou ela para esse lugar, para essa encruzilhada que ela se meteu. Então, acho que ela acabou até se desumanizando um pouco. Os comentários dela, o posicionamento dela, enfim. De modo que eu já estive em casa, numa experiência específica com a Regina Duarte. Foi uma experiência interessante, mas eu penso que é muito triste o modo como ela conduziu os desdobramentos da vida e da carreira dela. Sacou? Saquei demais. E você ficaria em casa com Natália Timber? Grande atriz, imensa, né? E é uma atriz de teatro também, historicamente, de teatro. Sem dúvida nenhuma, teria muito para ouvi-la, né? Sem dúvida nenhuma, uma atriz que consegue fazer teatro e televisão em altíssimo nível. E eu digo isso porque fazer teatro e fazer televisão são coisas diferentes. Tem muito ator de teatro que diminui o fazer da televisão. Eu não sou desses, não. Eu acho que fazer televisão é uma coisa muito difícil, muito específica. É evidente que fazer teatro também, o teatro consegue ser maravilhoso e terrível. Eu costumo dizer que o teatro é como pegar onda. Por exemplo, para alguém que nunca pegou onda, entrar no mar, as ondas te derrubam. O teatro pode te derrubar se você não o respeitar. O teatro você tem que respeitar, senão ele te derruba. E eu respeito muito. Talvez por isso o teatro seja tão maravilhoso comigo. Me abra tantas portas no mundo todo, enfim. Mas falando objetivamente sobre Natália Timber, é uma mulher que conseguiu transcorrer o teatro e a televisão. E é para poucos isso, né? Verdade. A Lady Lane está dando parabéns aqui para a gente. A Lady Lane, que ela está coordenando o festival de dança, primeiro festival de dança online de Timon, e eu estou tendo o prazer de conduzir as lives. Então, quem ainda não segue, gente, é @Timon_em dança. Está sendo maravilhoso. Ela está trazendo pessoas do país inteiro para discutir dança, enfim, tá maravilhoso. Segue lá para vocês verem. Segue, Vim, para você ver. Tá lindo, lindo, lindo o festival, organizadíssimo. O Moisés acabou de entrar. Moisés, Vinícius, meu lindo. Moisés, que é um querido de todos nós. Grande Enfim, artista. aí você fala... É interessante que você está em Timon, você tá no Piauí e no Maranhão ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Eu estico minha perna, tô lá, né? Eu te trouxe aqui, né? Lembra que eu te trouxe aqui? Sim, eu lembro. Eu lembro também de uma história que vou te contar, uma história maravilhosa, que foi o seguinte. Eu conheci no Festival de Teresina, além de pessoas incríveis do Piauí, eu conheci pessoas de outros lugares do Brasil. E um dos meus grandes amigos é o Federico Nicolai, que é o Nick Teixeira, é um grande artista capixaba, do Espírito Santo. Eu conheci em Teresina. E o Nick e o Reginaldo Secundo, a gente foi fazer um reggae na praia do Timon. Sim, nós temos. Você lembra? Você estava nessa ocasião? Não estava nessa ocasião. Mas foi incrível. A gente foi comer um peixe na praia do Timon. E foi lá que eu selei amizade e hoje eu tenho uma relação muito profunda com o Espírito Santo, um outro estado. Além de ter uma relação linda com o Piauí, uma relação linda com o Espírito Santo, que se deu esse encontro
olha que louco, em Timon, que é Maranhão. Que é Maranhão. Maranhão, onde eu tive o êxtase também de apresentar no Grande Teatro Arthur Azevedo. Arthur Azevedo, aquele teatro imenso. Lindo, com aquele lustre que desce, né? Com aquele lustre maravilhoso. Então eu tive o êxtase de apresentar também num festival de teatro no Maranhão, em São Luís, que é que eu quero voltar. Mas me diz uma coisa, você é mais piauense ou maranhense? Como é que essa coisa está na fronteira? Evine, você acredita que eu nasci no Ceará, moro no Maranhão e vivo no Piauí? Não acredito. Por quê? Porque, olha, eu trabalho lá no Senac, hoje eu sou coordenador de arte do Regional Piauí, do Senac Piauí, então eu passo o dia inteiro lá. Todos os meus espetáculos têm vida útil lá, porque a gente aqui ainda não tem uma casa de espetáculos. Vamos inaugurar, quando passar a quarentena, a casa de espetáculo, um espaço multiuso cultural já está todo no ponto para ser inaugurado. Eu quero ir. Claro que você vem. Mas aí tem quarentena, tem período eleitoral que não pode inaugurar a obra, enfim, tem uma série de coisas que acho que vai dificultar, atrasar um pouco essa inauguração, mas está prontinho. Então, Parabéns, que bom saber que vocês vão inaugurar uma casa de cultura. Vamos inaugurar um espaço multiuso, o espaço está lindo, o auditório, o teatro em si, né? O auditório do teatro tem 700 lugares, eu acho que a Leidilene pode confirmar isso para mim, é em torno de 700 lugares. Que maravilha. É imenso, imenso, imenso. É uma homenagem a Socorro Claudino, que é esposa do João Claudino, que faleceu recentemente, que ele é dono do Paraíba, não sei se você chegou a lembrar, e que foi um incentivador muito grande da cultura através dos nossos projetos de mecenato e tudo, e ele sempre contribuindo. E aí, aqui em Timon vai haver essa homenagem. O Moisés está lembrando aqui que nós somos Piranhão, que é a mistura do Piauí com o Maranhão, né? E aí a gente vive aqui nesse estado maravilhoso que é o Piranhão. Piranhão é ótimo, né? Esse nome. Você sabe, maravilhoso, maravilhoso. Você sabe que, lembrando disso, eu estou lembrando que eu iria esse ano participar do Festiluso do Pelé. Do Pelé. Olha, a Aline entrou. Aline, a gente acabou de falar de você. Quer dizer, acabou não, está com uns 15 minutos que a gente falou de você, Aline. Sim, Aline querida, saudades. Eu estava falando, Aline, que Piauí me marcou e os lugares nos marcam. Isso é importante dizer, eu que tenho viajado o mundo todo. Os lugares não marcam só pelos monumentos. Os lugares marcam muito pelas pessoas e pelas amizades que a gente faz nos lugares, né? E eu diria que... Olha, ela é ordinária. Ela está perguntando se a gente estava falando dela de bem ou de mal. De mal, de mal, que eu fui deixar um pedaço de bolo na tua casa, tu nem saiu para me ver. Mas os lugares nos marcam pelas pessoas, né? Isso que é muito potente. Os lugares nos marcam pelas pessoas, não é? Nos marcam pelas pessoas, exatamente, Vini. E aí, por conta de toda essa confusão da pandemia, né, você acabou não tendo... Então, eu ia para o Festival do Pelé, para o Festiluso, esse ano. Você ia trazer o quê? Você ia trazer o Hamlet? Eu ia levar o Hamlet Cancelado, que é o nome da peça. Tô doido para ver o Hamlet. Eu vou ver amanhã. Mas eu quero ver olhando no teu olho. Mas eu vou ver amanhã. Eu quero fazer ao vivo. Olha, tem tanta gente incrível aqui do Piauí, né? Tem, o Moisés está aqui, a Aline, a Silmara, a Kelly Campelo, tá todo mundo aqui. Que delícia. Aline, minha querida. Deu saudade de ir ao Piauí. Espero assim que passar essa pandemia poder voltar. Né? Ó, o Moisés está dizendo que também vai ver o Hamlet Cancelado. A Lari Salles também, grande fazedora. Maravilhosa, claro, maravilhosa. Gente, olha, o Vini, amanhã a última apresentação do projeto Solos em Todos os Solos, para quem está entrando agora. O link do ingresso está na bio dele. Amanhã ele apresenta Hamlet Cancelado, que é o espetáculo. Vamos falar um pouquinho do Hamlet Cancelado, então, para fazer esse merchan, para a galera ir assistir mais ainda? Hamlet Cancelado é um ator que era figurante. Ele era um reles figurante de uma grande montagem de Hamlet, a maior que já teve na cidade. E essa peça é cancelada. Talvez pela pandemia, talvez por uma censura, talvez o quê? Briga no elenco, talvez quebra do patrocínio, que é uma censura contemporânea. O fato é que essa peça é cancelada e esse figurante decide contar sozinho como seria a grande montagem. Então, para contar, ele acaba tendo que fazer. Então, o Hamlet Cancelado, de alguma forma, ele traz toda a estrutura da obra Hamlet, de William Shakespeare,
eu percorro 5 atos da obra, mas ao mesmo tempo é um recorte deste grande diretor, de como seria a grande montagem, através dos olhos desse figurante, do que seria a grande montagem. Então, é uma peça que percorre camadas diferentes, entende? E Vinícius, eu adorei essa história quando eu fiquei sabendo de qual era a história de Hamlet, porque a Hamlet é montadíssimo, né? Hamlet é um clássico de Shakespeare, e você traz uma visão maravilhosa do Hamlet, você traz um outro prisma, né? Que é do ator que eu li em algum lugar, ouvi, que era um ator secundário, né? Era um ator... Figurante. Figurante, né? Pronto, você falou aí, figurante, elenco D. E aí traz essa visão, eu acho isso fantástico. Gente, então amanhã tem Hamlet cancelado, encerrando o projeto Solos em Todos os Solos. O link do ingresso está na bio do Vinícius Piedade. Vini, e aqui, ó, o que ainda tem desse moleque aí? Onde você arrumou essa foto? Sai fuçando tua vida em tudo quanto foi lugar. O que ainda tem desse moleque em você, Vini? Uou, boa. Você sabe que eu estou escrevendo um livro chamado Pequenas Memórias. Não é uma autobiografia. É um livro de pequenas memórias, porque acho que eu estou chegando nos 40 anos e tem me vindo na cabeça vários fragmentos de imagens, de memórias, de lembranças, né? E eu estou organizando isso no papel. Pequenas memórias. Todos nós temos tantas memórias tão potentes das nossas vidas, das nossas vivências, enfim. Eu acho que a memória é uma coisa muito importante. Não só como ator, lembrar é importante, mas a gente se presentifica tanto, é tão importante presentificar, mas eu acho muito potente lembrar. E o modo de lembrar também é legal. Lembrar das coisas, pensar nelas, refletir sobre o que elas foram, sobre o que elas nos tornaram. Eu acho que esse livro que eu estou escrevendo, Pequenas Memórias, e esse nome é claramente copiado de um livro do Saramago, chamado Pequenas Memórias. Eu vou ter a ousadia de ter o mesmo nome do livro do Saramago, Pequenas Memórias. Porque eu acho bonito o Pequenas Memórias, né? Porque são fragmentos de lembranças, né? Então, na verdade, o que dele mora em mim... Tem uma frase que eu escrevi para uma peça, que é, somos a soma de tudo que já não somos mais. Ou seja, essa frase diz muito do que dele, desse moleque, há em mim. A soma de tudo que já não é, mas é. Entende? Entendo. Perfeitamente. Eu acho que passa por isso. E esse olho ainda é todo seu. Tem uma pergunta aqui para você, Vinícius, da Fernanda Michele, vê se você consegue ver aí. E como está o Vinícius, escritor? O ator de teatro ajuda na construção das obras que você já publicou ou vem a publicar? Eu acho que são dois fazeres diferentes. Quando eu estou escrevendo, por exemplo, esse livro Pequenas Memórias, eu acho que o ator não está no processo. O ator ele pode surgir no processo quando eu vou, de fato, para o palco. Mas, Fernanda, quando eu estou no momento de escrita, é um momento muito específico, muito particular, que não se mistura. Tanto que, muitas vezes, na hora de decorar um texto meu, muita gente diz, é mais fácil decorar um texto seu. Não é. Decorar um texto meu ou de outro autor não difere muito. Porque quando você vai decorar o texto de outro autor, você vai ter que estudar o texto. Na mesma medida, quando eu vou estudar um texto meu. São momentos diferentes. A escrita de teatro e a escrita de dramaturgia, para mim, são coisas muito diferentes. E que eu tento não misturar. Entende? Essas duas personas, né? O Moisés está dizendo, Júnior Marques, você está se saindo maravilhosamente bem como entrevistador, parabéns por acompanhado, quando possível, me surpreendo como você está bem em seu novo papel. Que ótimo! Eu estava lendo essa semana sobre se reinventar também, que se virou esse clichê, né? Mas que assim que as pessoas não deveriam temer mudanças e que quando ela aparecesse, você deveria embarcar nela, surfar nessa onda. E aí eu tô adorando, porque eu tô conhecendo novas pessoas, revendo pessoas
queridas, como é o seu caso. Tô adorando. Moisés, e você tem que vir. O Moisés fica inventando que a internet lá onde ele tá não tá legal, para não vir conversar comigo. Você tem que vir. O Dan Você sabe Leubach que eu acabou de conheci- entrar. Você sabe que eu conheci o Moisés no Réveillon de Copacabana desse ano. O Réveillon Sim, desse sim. ano, Eu acho que o que eu Moisés bebi sempre passa o demais. Réveillon lá. Que eu bebi demais, então Moisés não lembro de quase nada, mentira, lembro. Mas de fato eu estava muito bêbado. Mas foi muito curioso, nós temos uma amiga em comum incrível chamada Germana Guilherme, uma grande atriz e cantora, que tem um apartamento incrível no Leme. Então nós passamos juntos essa virada de ano no Rio de Janeiro. E é engraçado que essa virada de ano nós não esperávamos. Quando dissemos Feliz Ano Novo, a gente não sabia que, né, como poderíamos saber que a gente viveria um ano tão especial. Especial, talvez podemos dizer no pior. Sim, sui generis, né? Mas é um ano, enfim, que vai ficar para sempre na história da humanidade. É um ano que não passa batido. Mas que louco, né? Começar esse ano e que a gente, de alguma forma, está tendo que lidar e aprender a lidar com ele, né? A Débora Moraes está dizendo, primeiro ela falou há quanto tempo, e está dizendo que já viu um pouquinho de como você se concentra antes de entrar em cena no palco. E quando você escreve, tem alguma coisa, um ritual que segue para se concentrar? A Débora, prazer revê-la, Débora. Eu a conheci no Paraná, em Campo Mourão, que é uma outra cidade e que mostra como é potente o teatro, né? Que nos faz conhecer tanta gente de tantos lugares diferentes. Já estive em Campo Mourão várias vezes. Que legal. Um beijo para todo mundo de Campo Mourão. Para todo mundo aí. Qual que é a pergunta que eu desconcentro? Ela está perguntando se você também tem um ritual para se concentrar, para escrever, assim como no teatro, que ela já viu você se concentrando antes de entrar em cena. O que eu fiz antes de entrar em cena, Débora? Escreve aqui que eu não me lembro. Eu acho que para escrita é necessário disciplina. Então, o que eu faço para escrita? Eu preparo uma bebida, uma água, né? Um chá verde ou mesmo um vinho, dependendo do meu humor, mas eu dedico um tempo específico. Por exemplo, hoje eu vou escrever por 2 horas. Ou seja, a escrita, para mim, ela exige disciplina, ela exige tempo, espaço, né? Por exemplo, um pouco antes dessa live eu tinha meia hora livre entre um compromisso e outro. Eu pensei, será que eu escrevo durante essa meia hora? Falei, não. Para escrever eu preciso de um tempo maior. Às vezes é meia hora que eu tenho, aí é meia hora que eu vou dedicar. Mas a escrita ela me exige muito foco. E foco, tempo, espaço. Eu acho que a escrita me exige isso, entende? O Moisés está dizendo que você escreve, dirige, atua, ilumina. Isso é síndrome de Barbara Streisand. Vinícius, nosso programa está chegando ao finalzinho, mas antes ainda tem um último quadro que eu quero fazer com você, que a gente sempre acha muito bem divertido, que é o Sem Querer Querendo. Eu vou te fazer uma pergunta, você vai me responder querendo, mas você vai falar coisas sem querer, porque à medida que você for respondendo, na sua resposta, eu vou te mostrar objetos e você vai ter que inserir o nome desses objetos na resposta, tá? Ok. Aquele exercício de improvisação teatral que a gente sempre faz que... Então vamos lá, Vinícius, o que você diria para as pessoas que querem ser artistas de teatro e, por exemplo, confunde isso com fama, com celebridade? Eu diria que você, se entrar no teatro com esse foco, você vai acabar caindo do cavalo, porque esse nosso ofício, ele exige muita luz interior. Ele exige que você esteja muito conectado com você mesmo, que você acenda a sua própria lâmpada interna para que você dialogue com aquilo que significa mover você. Mover como um mouse, você coordena isso. Não é você se deixar levar. O mouse está na sua mão, você comanda, você conduz, você clica, você tem que ficar pilhado. Gente, Vini travou para mim. Será que ele está travado para vocês? Alguém me dá um feedback? Sem parar essa sua jornada para sucesso e fama. Você travou para mim um pedacinho, mas você foi fantástico.
Tá todo mundo colocando aqui kkk, tirando onda. A Silmara colocou aqui um emoji. Você travou um pedacinho, mas foi maravilhoso. Querido, um prazer imenso ter conversado com você. Até comentei lá na sua postagem que a gente ia dar uma driblada na saudade, né, com essa live de hoje. Que bom que você veio, que bom que você achou esse tempinho para conversar aqui com a gente, porque eu estava com muita saudade e eu quero muito te ver muito logo. Ah, que delícia, meu amigo. Eu quero dizer que, Maná, como eu sei que seu público é do Piauí, sobretudo, eu tenho um carinho muito grande pelo Piauí. Faz parte da minha história de uma maneira vital. Então, eu quero mandar um beijo muito especial para vocês aí. Espero mesmo, ano que vem, presencialmente fazer o Hamlet cancelado aí no Piauí. Grande beijo para todo mundo que está aí. Axé demais, estamos juntos. E, especialmente, te encontrar nessa noite. Hoje está frio em São Paulo. Aí em Teresina certamente está muito quente. Tu sabe, né? Muito quente. Vai começar o BR Obrói, tá muito quente. Saudade demais. Um grande beijo. Grande beijo. E vai vir com o Hamlet cancelado, não só para Teresina, mas para o nosso novo espaço lá que está sendo aguardando a inauguração. Beijo, querido. Boa noite, gente. Obrigado por ter vindo. Amanhã tem mais Em Casa com Síria Coentro. Viva!